Pronto, chegamos em dois menus que eu vou mostrar em conjunto, tá? Mas que eu não vou poder fazer o exercício na prática, porque senão eu estaria prejudicando a Carla no seu trabalho, tá? Eu só vou mostrar o que ele pode fazer, mas no final das contas eu não vou efetivamente fazer, não vou poder fazer efetivamente, tá? Então é o menu de unificar logradouros e editar logradouros, tá? O que acontece? O setor de tecnologia da informação, a secretaria, ela não tem mais controle sobre o que fazer com as ruas de vocês. Antes vocês, no aplicativo que vocês utilizavam, era somente contactar a secretaria, ou setor de tecnologia, e dizer para a gente, olha, minha rua já não existe, essa rua aqui não existe, eu preciso que vocês retirem. Ou então acrescentar essa rua para mim. Ou então o nome dessa rua já não é esse aqui agora. Hoje essa função é exclusivamente do agente de saúde, ok? Então a gente tem que ter cuidado quando vamos utilizar essas duas ferramentas, porque todo o domínio das nossas ruas, dos nossos bairros, certo? Das nossas casas, são do agente de saúde, certo? Então eu tenho que ter cuidado quando for fazer isso. O que o primeiro menu ele quer nos dizer? Primeiro ele vai dizer o seguinte: unificar logradouros. Já é bem autoexplicativo, não é? Então se eu cliquei em unificar logradouros, ele vai dizer para mim que este menu ele pode fazer o seguinte: os imóveis do logradouro de origem serão movidos para o logradouro de destino. Então ele vai retirar as casas de um imóvel, de uma rua, na realidade, de um logradouro, e vai colocar em outro logradouro. E o que eu disse a vocês, para que a gente retire uma rua, eu preciso tirar todas as casas dela, e essa rua deixa de existir. Para que eu retire um bairro, eu preciso tirar todas as ruas daquele bairro, e ele deixa de existir, certo? Então é basicamente isso que esse menu faz. E é basicamente assim que o aplicativo funciona. Se eu quero excluir um bairro que não pertence a mim, eu preciso primeiramente tirar todas as ruas. Se eu quero excluir uma rua que não pertence a mim, eu preciso primeiramente retirar todas as casas como fora de área, tá? Ou então retirar as casas daquele lugar e colocar em outro, que é basicamente o que esse menu unificar ele vai fazer. Então a gente já leu aqui que ele vai retirar as casas de um lugar e mandar para o destino, da origem para o destino. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu quisesse unificar duas ruas, duas quadras na realidade da área da Carla. Então eu vou dizer o seguinte: eu quero, tá? Então a primeira opção aqui é como se eu estivesse dizendo o seguinte: sistema, eu quero que você retire as casas da quadra 54 e envie para as casas para a quadra 56, ok? Então é basicamente isso que esse menu ele vai fazer. Eu disse para o sistema, retire as casas da quadra 54 e envie para a 56. E o que foi que eu disse anteriormente? Quando uma quadra ou quando uma rua não tem casa, ela some, tá? Porque o sistema entende que aquela rua não existe mais e que o agente de saúde ele só visita uma rua porque aquela rua tem alguma família ou alguma casa. Joia? Eu posso estar invertendo a ordem aqui, vamos supor que eu errei, né? Selecionei a origem no destino e o destino na origem. Eu posso inverter a ordem, mas aqui a leitura é simples, tá? Lembrem o seguinte, se eu errar nesse passo, eu vou ter que separar as casas novamente uma a uma, tá? Então não é legal. Se eu jogo sem querer as casas da 54 para 56, depois eu vou ter que voltar todas as casas da 54 para 54 de novo, se eu fizer errado. Então, cuidado. Feito isso, é só finalizar. Quando eu finalizo, ele vai dizer para mim o seguinte: deseja confirmar a unificação? Todos os imóveis do logradouro de origem serão atualizados com as informações do logradouro de destino. E aí eu tenho conjunto residencial, nome do logradouro, né? O tipo é conjunto residencial, o nome é Denilson Amorim, quadra 56, município é Marechal Deodoro, bairro é Denilson Amorim. Eu poderia confirmar, mas eu não vou, porque senão eu mexeria na área da Carla, ok? Joia, então a gente entendeu como é que funciona o menu unificar. O menu de editar, ele é muito mais simples, tá? O menu de editar, ele é o seguinte: lembra que eu disse a vocês? A gente não pode mais modificar rua, o setor de tecnologia ele não pode mais modificar rua, nem acrescentar e nem sumir com a rua, tá? O que é que a gente vai fazer? Quando eu quero editar o nome de uma rua, quando eu quero editar uma característica de uma rua,
Ao invés de ir casa por casa, eu posso utilizar o menu editar logradouro. E eu vou dizer o seguinte, editar logradouro, eu seleciono o logradouro para editar. Então eu vou dizer que agora eu quero editar o logradouro 56. Ele puxa, quando eu seleciono 56, ele puxa todas as características desse logradouro. Então eu vou dizer para ele o seguinte, o tipo do logradouro, conjunto residencial, certo? Eu poderia já começar fazendo uma alteração aqui. Ao invés de conjunto residencial, eu poderia colocar beco, porque a única informação que eu quero editar aqui é essa, do tipo do logradouro. Quadra 56 deixou de ser um conjunto residencial, então eu já alteraria aqui. Ah não, não é mais quadra 56, agora é quadra esse número aí. Então, aí, se eu finalizar, ele passa a ser quadra esse número aqui, certo? Agora eu vou voltar para 56, ok. Município não é Marechal Deodoro, a quadra 56 não pertence mais a Marechal Deodoro, agora é outro município. Então eu venho aqui e digito o nome do município. Opa. Eu digitaria o nome do município aqui, mas vou deixar Marechal, certo? O bairro não é Denilson Amorim, agora é bairro alguma outra coisa. Eu digitaria o nome do bairro que seria, certo? E aí eu estaria criando esse bairro já que ele não existe. E eu digo a microárea que pertence a essa rua, certo? Então a edição ela é muito tranquila. Eu digo a rua que eu quero, eu digo a quadra, no caso da Carla, que eu quero editar, a 34, por exemplo. Ele vai me trazer todas as características da quadra 34 e eu posso editar todas as características, ok? Então é bem mais tranquilo. Na hora de finalizar ele vai dizer, olha, quando você confirmar, os logradouros ficarão assim, ó. Todos os imóveis do logradouro selecionado serão atualizados com as informações abaixo. Conjunto residencial, Denilson Amorim 484, Marechal Deodoro, Denilson Amorim, sem alteração na microárea, ok? Joia. E eu posso estar finalizando. Não vou finalizar para não editar a rua da Carla sem necessidade, ok? Foi somente a título exemplificativo. Então a gente viu a unificação das ruas e a edição das ruas, tá? Eu unifico as ruas quando eu quero levar as casas de um lugar para o outro, tá? E eu edito as ruas quando eu quero mudar alguma informação daquela rua, alguma característica daquela rua, ok? Obrigado, encontro vocês no próximo vídeo.